E é isso aí, é por isso que a gente tá de volta sempre animados, porque a matemática não para. Não para, não. A gente voltou rápido, né? Mais ou menos. Foi rapidinho. Hora de revisão da aula. E nessa aula a gente viu o que mesmo? Bom, foi semelhanças, não foi? Congruências. Foi semelhanças, congruências. Vimos que são diferentes, são informações diferentes, não é a mesma coisa. Isso mesmo. Bora rever? Vamos. Vamos lá então. Aula 77.2. Semelhança de figuras de triângulos. Então, na semelhança de triângulos, nós começamos resgatando aquela definição que nós temos, né, dos tipos de triângulos, que eles são classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, eles podem ser equilátero, 3 lados iguais, isósceles, 2 lados iguais, escaleno, 0 lados iguais. 0 lados, adorei. 0 lados, gostei dessa. Então, equilátero, todo mundo igualzinho, né? Isso, Equi perfeitinho. quer dizer mesmos lados. O isósceles, 2. 2. E o escaleno é o esquisito. O esquisito. Quanto aos ângulos, ele pode ser retângulo, acutângulo e obtusângulo. O retângulo tem um ângulo reto. O acutângulo tem 3 ângulos agudos. E o obtusângulo tem um ângulo obtuso. O nome já diz, né? Obtusângulo, porque tem ângulo obtuso. Obtuso. Acutângulo tem ângulo agudo. Ops. Ixi, Maria. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Agudo, né? Acutângulo, obtusângulo vem de obtuso. E o retângulo vem de ângulo reto, certo? Certo. E na semelhança de triângulos a gente tem alguns casos, né? E esses casos, para a gente fazer uma análise, para começo de conversa, para ser semelhante, tem que ter 3 ângulos iguais e 3 lados correspondentes proporcionais, tá? Aí, então, claro, a semelhança não vai ser igual, vai ter características proporcionais. Isso. Beleza. E vamos ver os casos aqui? Olha aqui, o caso ângulo-ângulo. Ângulo-ângulo. Tem 2 ângulos iguais. Aqui tá ângulo, lado, ângulo, né? Porque o lado vai ser, né? É consequência. Isso, ângulo. Então, se tiver 2 ângulos iguais, com certeza ele é semelhante. Beleza. O caso lado. Lado. Os 3 lados são semelhantes. Proporcionais? Então se aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 6, e aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 8, e se aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4. Ou seja, todos têm a mesma proporção, né? Beleza. São todos o dobro um do outro, né? E tem o caso lado, ângulo, lado. Lado. 2 lados proporcionais e um ângulo igual. Beleza. Tá? O ângulo igual, lados proporcionais. Isso mesmo. Aí tem outras informações aqui que não foram trabalhadas nessa aula, mas que você pode ir complementando seus estudos aí e chegar lá no 2º ano sabendo de algumas informações, né? Em centro, ortocentro, o Vitor vai adorar agora, baricentro, circuncentro, o que mais, não sei. Tudo pro centro. Tudo no centro, o objetivo é chegar no centro de tudo. Mas tá ótimo, né? Então o que a gente queria revisar com vocês, de fato, eram aqui as situações dos tipos de triângulo, quanto aos lados e quanto aos ângulos, porque a gente trabalhou nessa aula especialmente a semelhança dos triângulos. E aí a gente viu 3 casos de semelhança. Beleza. E a questão do ângulo é muito importante porque o ângulo sempre vai ser o mesmo. Os lados vão ser proporcionais. Professor, mas como que pode eu aumentar o lado e o ângulo continuar igual? Imagina esse ângulo obtuso aqui, ó. Se eu pego esse lado aqui e espicho mais para cá, pego esse outro lado aqui e alongo para lá, eu mexi só no lado. A abertura angular continuou sendo a mesma. Por isso que eu posso ter lados proporcionais, mas lá na informação, os ângulos têm que ser semelhantes, tá? Se eu tenho um triângulo retângulo que tem 90, 30 e 60, eu vou ter um outro triângulo que vai ter 90, 30 e 60. Um tem lado 3, 4, 5, o outro vai ter lado 6, 8, 10. São proporcionais. Certinho? Então agora é com vocês. Hora de atividade de sala, hora de produzir, render. E já a gente volta com as correções. E as atividades de sala já chegaram pra gente, né? Cadê o Vitor? Cadê o Vitor? O Vitor tem que fazer as atividades, Vitor? O Vitor na hora da atividade ele foi. Já
percebeu? Toda vez que volta para atividade, ele, ó. Não sei, o Ele Vitor dá- não pode de preguiça, não, Vitor. Tem que fazer as atividades de sala junto com a gente. Aqui é assim, do começo ao fim. Vamos lá, então, juntamente com o Vitor, tirar as dúvidas. Vamos lá, questão de número 1 na telinha. Sabendo que os triângulos são semelhantes. Então, olha só, ele já começa afirmando que os triângulos são semelhantes. São dois triângulos retângulos, têm ângulos iguais. Então, ele tem aqui o seguinte, uma proporcionalidade com os seus lados. E ele quer saber o seguinte, a altura do triângulo maior. A gente pode montar uma proporção? Pode? Pode, né? Pode usar o raciocínio lógico, fazer mentalmente? Pode também. Pode também, né? Porque aqui, ó, de 30 para 2, né? O que ele fez? Multiplicou por 15, né? Isso. De lá, vindo do Ou menor para o maior. Ou dividiu aqui. Dividiu né? por 15, é. Dividiu por 15, né? Ou daqui para lá, multiplicou por 15. Então quer dizer que esse aqui também tem que multiplicar por 15 para chegar lá, né? Também. Aham. Mas vamos dizer que a gente não usasse o raciocínio lógico e fizesse a nossa proporção. Então o H Que é a altura. A altura. A gente pode fazer altura com altura? É. Tanto faz, tá? Se a gente usar, então, o H, altura com altura, vai ser H por 1,8, certo? Beleza. O H, 1,8. Só que aí tem que ter o cuidado de pegar primeiro o 30 aqui, tá? 30 por 2, beleza? Vamos multiplicar, curiosado. 2 vezes H, 2. 2H. 1,8 vezes 30. Nossa. Gente, ficou lindo esse H. 2 vezes H, 2H. 1,8 vezes 30. Bom, vai ficar 18 vezes 3, 30 com 24, 54. Aham. O que o professor Maurício quis dizer com isso? A gente corta um zero e corta a vírgula. Então ficou 18 vezes 3. H vai ser igual, então, a 54 dividido por 2. Está multiplicando, passa dividindo. E o H tem quanto de altura, então, nosso triângulo maior? 27. 27. Se eu multiplicar 1,8 por 15, tem que dar 27. Aham. Beleza? Beleza. E aí, ó, se essa alternativa fosse, essa questão fosse uma questão de vestibular ou na prova com múltipla escolha, uma coisa que vocês deveriam já imaginar aqui, ó, a nossa base é 30 e lá é 2. Se a altura é 1,8, a altura desse triângulo vai ser menor do que a base, né? Porque a altura do triângulo menor é menor do que a base. Então, as alternativas que fossem maior, você já podia eliminar e jogar fora. Belezura. Joinha? Joinha. Então vamos que vamos. Questão de número 2. Bora ver. Qual o valor de x no triângulo a seguir? Ai, eu acho que tá muito fácil esse, não tá? Tá. Olha lá, ângulo igual. Ângulo igual. Ângulo igual? Ângulo igual. Ah, então o caso aqui a gente pode dizer que é ângulo, né? Os lados aqui são proporcionais. Olha o que está acontecendo. O que o 36 é do 18? É o dobro, a metade. Ah, o 36 é do 18? É o dobro. dobro, né? Então aqui no lugar do 30 vai ter? 60, né? Se é o dobro... Ah, mas eu não tenho aqui e eu não tenho aqui. E agora? Ah, e agora, José? Pitágoras. Pitágoras, né? A gente não trabalhou com vocês os Pitágoras, mas vamos dar uma lembradinha aqui, né? Vamos lá. No Pitágoras, o que a gente faz? Quando a gente tem a hipotenusa ao quadrado, né, que é o lado maior, a gente vai ter os catetos somados os catetos ao quadrado somados, né? Então, a hipotenusa é quem? 60. Quem é um cateto? 36. O outro, x. Quero saber. Aí eles vão dizer, ah, não lembro disso não, então bora lembrar agora. 60 vezes 60, 6 vezes 6, 36, acrescenta 2 zeros, né? 36 ao quadrado. 1296. E x ao quadrado vai ficar x ao quadrado. Tá somando, vai passar para o outro membro subtraindo, né? Então vamos lá, 3.600 menos 1.296 é igual a 2.304. 2.304 304. é igual a x ao quadrado. Aí vamos tirar a raiz quadrada, né? Raiz de 2.304. (48). Muito bem, então a altura do nosso triângulo maior é 48
centímetros. E a do menor? A do menor é a metade, né? Então 24. A gente já sabe que aqui vai ser 24. Beleza. Beleza? Aqui 48. 8. Claro que esse exercício precisou de um recurso a mais, né? Que é o Teorema de Pitágoras. Então, quem não conseguiu fazer, totalmente Beleza. compreensível. E a gente faz aqui junto com vocês, explicando aí como que é o processo, tá bom? A hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. E a hipotenusa é sempre o lado maior, que está oposto ao ângulo de 90 graus. E se nós perguntássemos para eles quanto que mede o ângulo F? Eles saberiam responder? Saberia, né? A soma dos ângulos internos é 180, a gente já tem 90, já tem 56. Com certeza é fácil de encontrar esse ângulo aí, né? Beleza, então? Beleza. Questão de número 3, vamos lá? Sabendo que os triângulos abaixo são semelhantes, determine o valor de x, Valor de x. a razão entre os triângulos. Vamos montar então? Então a gente pode montar 20 aqui com 8, né? Lateral com lateral. E a gente pode montar... aqui vai ter que ser usar o 22,5 mesmo, porque a gente está querendo o x, né? 22,5 com x. Então a gente usou esse com esse com esse. Pode isso? E se eu usasse assim, ó, 20 com 22,5 e 8 com x? Dá a mesma coisa, tá? Tem algumas maneiras de montar aí que dá igual resultado. Vamos lá, então? 20 vezes x? 20x. 8 vezes 22,5? 180. 180. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. 180 dividido por 20. Corta o zero. Corta o zero. 18 por 2 dá 9. Então, o nosso x tem 9 centímetros. Quando fala de razão, né? Qual é a razão entre os Ali, né? triângulos? 20 dividido por 8. É só a gente pegar duas dimensões e já só fazer a divisão. Claro que aqui dá para dividir, dá para melhorar, não dá? Não dá por 4, né? Dá por 4, ó. 20 por 4, 5. 8 por 4, 2. Então, a razão de 5 para 2. Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Bem legalzinha essas, né? A gente resolve, multiplica cruzado, porque na proporção é assim que a gente faz. Aqui a gente não precisa analisar se é inversa, se é direta. Sempre vai multiplicar cruzado. E aqui já é uma aplicação direta, né? Porque se eu aumentar o lado, e eu posso aumentar, diminuir, é um proporcional. Aumenta o outro, né? Né? Se liga no Enem, vamos embora? Olha lá. Um prédio tem sombra pela luz solar projetada no solo horizontal com 70 metros. Simultaneamente, um poste de 8 metros de altura, localizado nas proximidades desse prédio, tem sombra do mesmo tipo com 14 metros. Calcule a altura do prédio. Isso aí fazer, não. Negócio de prédio, altura, né? não. É agora que a gente vê a aplicação, né? Então a gente vai seguir o desenho e vai montar a nossa proporção, tá bom? Vamos lá. A gente pode montar altura com altura, tem. Olha aqui, vamos visualizar aqui 2 triângulos que são semelhantes. Por que são semelhantes? Ângulo de 90 graus e esse ângulo aqui que já deu para perceber que é igual, então, né? O texto informou que eles estão no mesmo lugar, projetando a sombra no mesmo instante, não é? Isso mesmo. Então vamos lá, altura com altura? X com X 8. está para 8, assim como a sombra de um está para a sombra do outro. E aí vamos resolvendo, né? Multiplicamos, cruzado. 14 vezes x. 14x. 8 vezes 70. 7 vezes 8? 56. 560. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. 560 dividido por 14 vai dar? 40. 40? É. 40? Dava até para simplificar ali, né? Porque 70 com 14 dá 5. Ah, sim, também dava, né? Mas aí ficou bom. 5 vezes 8, 40, já direto. Isso. Letra correta é a alternativa D. Muito legal. Então quer dizer que essa parte de semelhanças também dá para calcular a altura dos objetos? Com certeza, porque como a gente tem semelhança dos triângulos, né? Então a gente parte do princípio que eles não são iguais, mas são semelhantes. Então a gente pode aplicar uma razão e uma proporção. Isso. E o interessante é que o exercício fez questão de formatar isso, né? Ele falou, um prédio e um poste nos mesmos lugares,
no mesmo instante projetam sombra. No mesmo instante o Sol está fazendo a projeção ali ortogonal com eles. E foi dessa forma que o Tales de Mileto também conseguiu fazer a medição ali das pirâmides do Egito. Eu fico imaginando, o pessoal devia falar assim, esse cara é louco, né? Porque o cara ele foi pro deserto e ficou olhando para a pirâmide. Aí ficou olhando aquela sombra, falou, peraí, pegou um graveto, colocou... Isso é o que contam os livros, né? Colocou o graveto no chão, aí viu a sombra, falou, peraí, esse graveto aqui tem tanto de tamanho. A sombra tem tanto de tamanho. Vou medir ali a sombra da pirâmide. Mediu a sombra da pirâmide. Fez uma relação matemática e descobriu a altura da pirâmide. E dizem, né, nos relatos, que a precisão foi quase que de 90% de acerto. O homem era o cara, hein? Ah, esse cara sou eu, não sou eu. Vamos lá, então, hora de brincando com os números. E lembra da perguntinha da aula? Vamos relembrar agora? Recordar para viver, olha lá. Tá lançado o desafio. Um pequeno caminhão pode carregar 50 sacos de areia, 50 sacos de areia ou 400 tijolos. Um pequeno caminhão pode carregar 50 sacos de areia ou 400 tijolos. Se foram colocados no caminhão 30 sacos de areia, quantos tijolos pode ainda ele carregar? Bora de resposta? Nós terminamos a aula quase que dando a dica, né? Quase que dando a resposta já. Um saco de areia. A resposta é... Um saco de areia equivale a quantos tijolos? É a pergunta básica, né? Para saber quanto dá para carregar ainda, se eu souber disso, já era. É porque 400 tijolos... Dá tem para que montar fazer uma divisão, razão? né? Uma Dá razão. para montar uma razão? 50 para 400? Ou 400 para 50 também. É porque aqui a gente consegue ver um saco de areia, tantos tijolos. Corta o zero. Divide. Divide por 5. Vai Então, dar 1 vai em 8. ficar 1 para 8? Isso. Ah, então quer dizer que um saco de areia equivale a 8 tijolos? 8 tijolos. Uau! Então, se eu tenho 32 sacos de areia, o que eu preciso fazer? Faltam quantos para completar os 50? Né? 18? Então 18 vezes 8? Isso, que aí vai representar a quantidade de tijolos que foram colocados a mais por conta que os sacos de areia foram colocados a menos. Então a quantidade é 144 tijolos. Eu acho que tem a explicação na outra folha. Quer ver? Bora ver então. Aí, ó. 144 tijolos porque um saco de areia é igual a 8 tijolos. Ou seja, equivale... seria até interessante colocar o tio em cima do igual. O tio? Que tio de quem? O tio. O tio. Ah, sim, é aproximadamente? Não, mas é porque é exato, né? Não, é número, verdade. Pronto, olha só, viu? Número é igual. Tio só na figura. Só de Deixa o tio para a geometria. Aí é que nem eu falei, né? A gente fez aqui 50 por 400, mas também podia ter feito 400 por 50, Isso, que já dava direto os 8, né? Ali dá uma proporção, uma razão, né? 1 para 8. Para 8. E aqui já dá direto os 8. Se o caminhão carregou 32 sacos de areia acima, tem espaço ainda para 18 sacos. Mas dessa vez não serão sacos de areia, né? Serão tijolos. Então a gente tem que multiplicar pelo valor que equivale cada saco de areia, que são 8 tijolos. Esse brincando com números aqui foi bem exercício, né? Multiplicando 8 vezes 18, 144. Muito bem. Legal, né? Esses desafios sempre dão aquela movimentada, né? Na hora da aula, todo mundo fica, classe, já sei. Tem uns que respondem às vezes muito rápido e errado, né? Porque são mais afobados, né? Ficam Mas mais é porque assim, alguns vão direto no que é óbvio. E às vezes o óbvio não é o lógico. Às vezes está tão fácil, que fica meio que parecido. Você acerta. Né? Mas às vezes uma coisinha ali, uma vírgula no lugar errado, ou uma vírgula não lida, muda tudo. E aí já era. Isso mesmo. Vamos para frente então? Próxima aula vem por aí, mas por enquanto ficamos por aqui com aquele beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.